comentários antes de seguir com o meu. Olha aí, Caiuim Mussolini. Caiuim virou até Mussolini hoje aqui. Eu li artigo, professor Silvio, que o triunfo de Space Nine é essa dualidade. Trabalhar com os malvados é muito legal. Tipo o Cisco trabalhando com o Ducati, ou né, o Garak ajudando aqui futuramente. Muito bem, é isso aí. Deixa eu ver aqui, então, o meu. Trouxe aqui o secretário Cubus, né? O secretário Cubus, mas não é ele, o Up, exatamente, mas ele é o colaborador. Tem 2 colaboradores no episódio, né? A gente descobre no final que a Kaiopaka era a colaboradora, né? O título do episódio é O Colaborador, aí no inglês você não sabe se é A ou O, né? Pode serve para ambos. Então, o artigo é diferente, né? Então a gente considera esses dois personagens como os 2 colaboradores. E o que eu acho de Up nesse episódio? Da construção deles trazerem esse personagem para essa história, que é uma história que vai revelar algo sobre a Kaiopaka, como né, aquele grande mito vivo, né, que agora lá no purgatório, que nem o Silvio disse, mas que é um grande símbolo para o povo bajoriano, é um símbolo, né, de esperança. Foi uma Kai que teve o seu caiato, como é que seria, né, o seu mandato de caiado, né, papado, não sei, né? O papado dela foi durante muitos anos durante a ocupação, então ela foi a Kai da ocupação. Ministério, né? Então ministério falar bonitinho. Isso aí, o seu ministério, né? O ministério dela coincidiu com muitas décadas aí da ocupação, então ela se confunde com a resistência do povo bajoriano, com a esperança do povo bajoriano pela libertação, e se revela que ela acabou, né, sendo confrontada pela história a ter que tomar uma decisão terrível que pessoa jamais deveria passar na vida, né? E aí o que é interessante isso? Por que eu trago esse personagem aqui, né, como símbolo? Porque eles construíram ele para mostrar que existem vários tipos de colaboradores, né? Tem vários graus, né? Abstraindo completamente a questão do Odo, que daí convenientemente deixada de lado, né? Porque não se tem tempo para explorar isso, né? Mas depois vai ter episódios muito bons voltando a esse passado do Odo e mostrando, né, isso, trabalhando essa questão. Isso não vai passar em branco. Mas eles trazem esse personagem para mostrar que ok, os 2 são colaboradores? Sim, podem ser considerados. Eu não sei, talvez, se eu considere a Kaiopaka, mas ela pode ser considerada por muitas pessoas como tendo agido como colaboradora, né, no final das contas. Mas aí existem gradações, né? Ela foi por uma imposição da história bajoriana que a colocou numa posição terrível de ter que agir daquela forma que ela agiu, né? E esse camarada que não, isso aqui foi uma opção, né? Ele viveu uma vida muito confortável dentro do governo, né? Envelheceu, tá aí, né, velhinho, tá coradinho, enquanto ele assinava, né, todos os dias sentenças de morte, como a Kira disse para ele, né? De mandar os compatriotas, né, bajorianos para a escravidão, para a morte. Então isso, para mim, é o up do episódio, mostrar como é complexo esse contexto histórico pelo qual Bajor passou, né, de ter sido ocupada por uma força alienígena brutal, e como vai ao encontro do espírito da série de sempre mostrar que as coisas não são preto ou branco, mas é muito mais cinza no meio do que a gente pode imaginar. Então mostra que tem esse tipo de colaborador, mostra a Kaiopaka, que talvez possa ser considerada uma colaboradora, né, mas que também fez muito mais bem para Bajor do que mal, né, a sua vida inteira. Então coisas brilhantes de Deep Space Nine, né? Abordar de maneira muito adulta, séria e sóbria, né, histórias que ecoam a realidade política do mundo e da história, né? Então é um grande up, assim. Eu acho que é uma história muito bem pensada, muito bem escrita, muito bem conduzida. E o Dawn
também tive dificuldade de achar um Dawn nesse episódio, porque é um episódio que eu realmente gosto muito, né? O Dawn não é o Cisco, né? Eu tive que colocar a imagem, mas não é o Cisco, é a ausência do Cisco, porque o Cisco ele é o emissário dos profetas, ele é amigo da Kira, a Kira o considera, ele é o seu comandante, ele é seu amigo e ele é uma figura religiosa, um ícone religioso para ela. Então, acho que uma coisa que faltou no roteiro foi ter pelo menos uma cena no qual ela e eles não se encontram no episódio, né? Que eles se encontrassem e ele talvez desse uma mentoria, né? Conversasse com ela, fosse lançando questões para ajudar ela a chegar à verdade, né? Como o Silvio estava falando antes, né? Que é uma jornada que vai conduzir ela para a verdade. Então, o down desse episódio é essa pequena falha de não explorar um personagem que assim, intimamente ligado ao povo bajoriano, por ser considerado o emissário dos profetas, né? Numa questão, um episódio que trata de uma questão eminentemente bajoriana. É isto. É uma falha mesmo, porque ele não está presente sequer no momento onde o Kai vai ser escolhido. Ele não está na sala. Ele deveria estar. Né? Ele é o emissário dos profetas. A gente vai lembrar, tem um episódio lá no futuro, onde a Bajor vai entrar na federação. É um momento onde a Kai, inclusive, até já se deu por vencida. Ela entendeu que vai para a federação mesmo, ela vai ter que lidar com isso. Mas uma palavra do Cisco faz todo o progresso regredir. Né? Uma única palavra dele. Ele fala, né? Que ele tá ali naquele momento, ele tá, não sei, entorpecido, eu não sei que nome dá, ele tá possuído ali pelo orbe, né? E fala que Bajor não deve entrar na federação. E aí, tudo bom. Se o emissário diz que não deve entrar, então não vai entrar. E ninguém pergunta para ele se... Isso, aí o Marcelo está dizendo que tem a ver com a questão que a gente estava debatendo, sempre debate, né? Que é um episódio de 40 minutos. E ficou essa lacuna, e foram opções. Então, na minha visão, a cena com a Kaiwin é muito boa, mas eu acho que uma cena com a Kira seria traria mais conteúdo importante para o episódio, né? A cena é muito boa, é maravilhosa a cena dele com a Win, mas uma cena com a Kira eu acho que seria mais significativa para essa trama em particular. Enfim, é isso, né? Não na minha visão, não compromete, né? Foi uma opção que eles fizeram, mas poderia ter sido muito difícil a gente escolher os ups pelo alto número, assim, nossa, quando eu olho as cenas com o Quark, assim, eu vou pegar essa, mas não posso, tem outras coisas para abordar. Mas é muito difícil de escolher downs também, nesses últimos episódios que nós temos assistido, como tem se tornado difícil você escolher alguma coisa. Isso é ótimo. Nossa, isso é muito bom. Eleva a categoria de toda a série e de toda a franquia do Star Trek quando você assiste vários episódios e é muito difícil você dizer que eles cometeram um erro que compromete alguma coisa. O que a gente está questionando aqui, o que a gente coloca muito como down, por exemplo, é o relacionamento, a gente já está, olha, julgando, né? Isso aí, uma palavra, por favor, entre aspas, eu tenho pavor de dizer isso, mas julgando entre aspas, não a roteirização, e muito menos isso, mas mais o relacionamento deles. A gente já está entrando no universo DS9, vivenciando com eles ali, dizendo, poxa, por que você não fez isso? Você não foi falar com o Cisco? Por que você não confiou nela? É quase como se eu tivesse sentado com eles ali no bar do quarto e conversando, dizendo, pô, olha o que aconteceu contigo. Sabe? É muito bacana. Muito bom.